Eu fico me perguntando às vezes por que é que alguns cristãos têm em mente a ideia de celebrar o Yom Kippur. Na minha opinião, é porque essas pessoas não sabem, não entendem realmente o que é o Yom Kippur e o seu significado. Pois bem, não saia daí porque quando eu voltar eu vou te explicar tudo. Mas antes, porém, eu continuo contando com aquela ajuda importante, básica sua. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. E à medida que formos conversando, formos falando, formos dialogando, você pode também ir deixando aí o seu comentário sobre esse assunto. Até porque eu já sei muito bem que esse vídeo vai chover de comentário. É o tipo de vídeo que dá muito comentário devido às diversas opiniões sobre o assunto. Então vamos lá, o Yom Kippur. A pergunta é a seguinte: o cristão, o crente, ele deve celebrar o Yom Kippur? Vocês acreditam que ainda hoje, num tempo de tanta informação, de tanta coisa disponível, de tanta literatura disponível para nós e a tecnologia, você pode ir no Google, no ChatGPT, enfim, tantos outros lugares, mas você acredita que ainda hoje tem crente cristão? Quando eu falo cristão, eu estou mais me referindo à classe dos crentes, dos evangélicos. Cristãos que celebram, que não apenas celebram, mas que guardam, a palavra seria essa, não apenas celebrar, mas que guardam essa data do Yom Kippur. Na verdade, eu acredito que é por falta de conhecimento, é uma forma equivocada, porque o Yom Kippur, meus amados, ele é uma festividade que faz parte ainda, mesmo que não da forma como era antigamente, mas continua ainda assim fazendo parte da tradição judaica. Repito, tradição judaica. Deixa eu ler um texto para vocês que está no livro de Levítico, no capítulo 23, a partir do verso 26, que diz assim: E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Mas aos 10 dias desse mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia de expiação para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse mesmo dia se não afligir será extirpada do seu povo. Também toda alma que, nesse mesmo dia, fizer algum trabalho a esse mesmo povo, destruirei eu do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, e afligirei as vossas almas. Aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Pois bem, é interessante a gente ressaltar, conotar, falar que o dia do Yom Kippur, o Yom Kippur, ele é celebrado todos os anos por volta do dia 10 do mês de Tishrei no calendário judaico. No calendário gregoriano, que é o calendário que nós usamos, essa data ela varia, porque o calendário judaico ele é lunisolar. Sendo assim, o Yom Kippur ele sempre cai entre os meses de setembro ou outubro. Nesse ano, se eu não estou equivocado, no ano 2025, o Yom Kippur começará ao pôr do sol por volta, se eu não estou equivocado, dia 10, dia 11 de outubro. Vai dar um sábado, sexta para sábado, e terminará ao pôr do sol do dia 12 do outro dia, que provavelmente será o domingo. É um dia de jejum total, e um dia de jejum
de 25 horas e não 24 horas. Mas por quê? Haverá um período de jejum, oração, reflexão, consagração de 25 horas. Considerando o dia mais santo do judaísmo, ele é celebrado por 25 horas porque nesse período de 25 horas transmite a ideia de honrar a santidade de Deus um dia a mais, além do mínimo exigido, que são 24 horas para se completar um dia. Então, a ideia é, faz-se um período de consagração, separação por 25 horas, porque vai além de 24 horas, que seria o completo de um dia. Então, seria mais do que um dia. O dia do Yom Kippur, ou a celebração do Yom Kippur, é a festa judaica mais solene. É chamada de o dia da expiação para Israel. Era o dia em que o sumo sacerdote fazia expiação pelos pecados de todo o povo, pelos pecados da nação, entrando no Santo dos Santos, lugar chamado Santo dos Santos, uma vez por ano. Quero repetir, ele fazia expiação pelo povo, por toda a nação, entrando no Santo dos Santos uma vez por ano. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Enquanto a gente vai falando, eu quero saber aí os seus comentários. Vai deixando o seu comentário. Se concorda, se não concorda, qual é a sua opinião? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Se Yom Kippur aponta para Cristo, a pergunta é: devemos celebrá-lo hoje como festa? Veja bem, em hebraico a palavra Yom Kippur significa literalmente, primeiro, Yom, dia, Kippur, expiação, cobertura, purificação. A palavra Kippur, ela vem do shoresh, em hebraico, kafar, que significa cobrir, expiar, reconciliar. Portanto, Yom Kippur é o dia da expiação, é o dia da cobertura, é o dia da reconciliação. Ou seja, o dia em que os pecados do povo eram cobertos e reconciliados diante de Deus, conforme estabelecido lá em Levítico. E qual era então o significado do Yom Kippur, literalmente, no Antigo Testamento? E quando nos referimos ao Antigo Testamento, eu estou referindo à Antiga Aliança. A ordem divina era de jejum, humilhação e sacrifício. Havia o ritual de 2 bodes. Um era sacrificado, preste atenção nisso, e o outro ele era enviado para o deserto. Daí, então, começamos a ver, a entender, e daí aonde vem também a expressão que conhecemos hoje como bode expiatório. O sumo sacerdote era bem assim, ele entrava no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, com sangue para expiar os pecados do povo. A mensagem espiritual trazia a lembrança, a memória, o povo de sua culpa e de sua necessidade de reconciliação com Deus. Agora, o que eu acho mais importante você entender e você compreender nesse vídeo, porque infelizmente, ultimamente, eu tenho visto muitos cristãos que não sabem, e quando eu me refiro a cristãos, eu quero repetir, eu estou me referindo a crentes, a evangélicos, ao povo da nova aliança, que entendeu a mensagem da fé em Cristo. Então, hoje eu tenho observado, eu tenho visto que existem muitos cristãos que não sabem e mal interpretam, e até mesmo celebram, guardam o dia do Yom Kippur. Sabia disso? Bem, o cumprimento final do Yom Kippur, ele se dá na pessoa de Cristo Jesus, porque Cristo, ele foi e ele é o Cordeiro perfeito. João disse assim, o seguinte: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Cristo, ele é o sumo sacerdote eterno. Ele não precisa entrar no Santo dos Santos. Ele não precisa pagar ou fazer um voto de expiação pelo povo uma vez por ano. Ele é o sacrifício já
confirmado, já consumado. Hebreus 9, ele nos mostra que ele, Cristo, entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos celestial. Cristo foi o que removeu os pecados do povo como sumo sacerdote e também como expiação, como sacrifício vivo pelo povo de Deus, por mim e por você. Como bode emissário, como bode expiatório, levava os pecados do povo através do seu sacrifício de sangue, Jesus levou sobre si todas as nossas iniquidades. Lá em Isaías capítulo 53, verso 6, disse isso. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diferente do sacrifício anual, a obra de Cristo, você precisa entender isso, ela foi definitiva e suficiente. Hebreus 10, 10. E então vai aí a resposta para você da pergunta inicial desse vídeo. O cristão, e repito, quando me refiro a cristão, estou me dizendo a crente, evangélicos, ao povo da nova aliança, tá? Que entende. O cristão, ele deve celebrar o Yom Kippur, porque eu estou vendo aí essa semana na internet chovendo de mensagens, chovendo de vídeos, chovendo de podcast, chovendo disso e daquilo. Gente, cristão celebrando o Yom Kippur. Meu Deus do céu. A pergunta é, crente, você deve celebrar o Yom Kippur? Bem, eu vou dizer para você e vou chocar você. Preste atenção. Você vai gostar da resposta? Não, né? Mas a resposta é o seguinte: crente que entende o que é o evangelho, crente que entende a nova aliança, que entende a mensagem do evangelho trazida pelos evangelhos, pelos apóstolos, pelos homens que escreveram e foram inspirados, viveram com Cristo, entenderam a mensagem de Cristo. Crente dessa natureza, ele não celebra o Yom Kippur como um rito obrigatório. Vou dizer novamente a minha frase. O crente não celebra o Yom Kippur como um rito obrigatório, como os judeus faziam. Porque nem nos dias de hoje, você sabia que os judeus não oferecem sacrifícios mais no templo? Os sacrifícios cessaram, meus amados. O apóstolo São Paulo, ele confirma, ele afirma, ele ratifica isso lá em Colossenses capítulo 2, verso 16. Você precisa ler a Bíblia. Ele diz que festas, luas novas e sábados, tá? Eu tenho um vídeo aí que eu falo sobre o sábado, porque tem muito crente que ainda guarda o sábado, tá? Porque guardam a antiga aliança. Então Paulo diz, olha, festas, luas novas e sábados, está no texto bíblico de Colossenses, eram sombras das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Irmãos, nós amamos Israel, porque foi através desse povo que Deus nos deu as escrituras sagradas. E eu sou, como todos conhecem, amante, apaixonado, estudo ainda por muitos anos, sou um verdadeiro estudante dessa língua. Por quê? Porque foi através dessa língua, das escrituras, que nós entendemos e recebemos a revelação da palavra de Deus. Deus nos deu as escrituras e até mesmo também nos deu o nosso Salvador. E nós amamos o povo de Israel por isso. E é por isso que estudamos a língua hebraica, o hebraico, porque foi nela que Deus inspirou e preservou os manuscritos sagrados. Eu tenho aqui, eu faço vídeo, eu faço review, eu dou aula, eu estudo, eu busco conhecer. Porém, entenda-me bem, amar Israel não significa adotar as suas tradições e os rituais que eles ainda praticam. A palavra de Deus, ela deixa muito, mas muito bem clara que em Cristo nós temos a plenitude, pois que tudo se cumpriu nele, a lei se cumpriu nele. As festas judaicas, os rituais, os elementos do Antigo Testamento, como muitos deles, tenho até alguns aqui, como o talit, o kippar, a menorá, o teflim,
a mezuzá, o shofar, entre tantos outros. Todos esses elementos, repito, e quero usar aqui, fazer as minhas palavras, as de Paulo. Repito o que Paulo diz: esses elementos são sombras que apontam para Cristo. E não é para nós, que somos da nova aliança, utilizarmos esses elementos como nossa referência de fé. Paulo disse novamente, lá em Colossenses capítulo 2, 16 e 17, nós não seguimos tradições judaicas. Foi Paulo que disse isso, porque já temos o cumprimento em Cristo Jesus. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, ele é o sumo sacerdote, ele é a nossa expiação. Sendo assim, valorizamos a herança espiritual de Israel, mas vivemos dentro da nova aliança em Cristo Jesus. Agora, celebrar o Yom Kippur, podemos? Pastor, o senhor já disse que não. Agora sim, até posso dizer para você que podemos ter o Yom Kippur como uma lembrança e uma reflexão. Se você olha para o dia do Yom Kippur como uma lembrança e uma reflexão, o que você, como cristão, pode aprender é que o Yom Kippur, como simbolismo, repito, não como celebração, como simbólico, ele reconhece a necessidade do arrependimento e da celebração da expiação, do ato expiatório já realizado em Cristo. Todos nós e todos os dias devemos nos arrepender, mas esse arrependimento, ele se dá aos pés de Jesus, ele se dá no sacrifício de Jesus. E o maior simbolismo, se eu quero adotar como simbolismo, eu vou correr para os pés da cruz, eu vou correr para os braços de Jesus, eu vou correr para os pés de Jesus e dizer: Senhor, me perdoa, porque eu sou pecador, eu sou miserável e careço do teu perdão. Em 1 de João, capítulo 1, verso 7, diz assim: o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O texto inteiro diz assim, olha: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o texto continua dizendo: e se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma diferença essencial e muito grande é você saber, e você precisa saber disso, que no judaísmo, o judaísmo ele ainda busca uma expiação anual, sem sacrifício de sangue. Desde a destruição do templo, não existe mais sacrifício de sangue, desde a destruição do templo. Agora, já no cristianismo, dentro do cristianismo, o cristão, o crente, ele vive a expiação eterna que já fora consumada em Jesus. Pastor, então quais são as aplicações, as diferenças, as aplicações para a nossa vida cristã no que diz respeito ao arrependimento diário? Primeiro, devemos nos arrepender diariamente, todos os dias, e não apenas uma vez por ano. Uma grande diferença. Embora nós não celebremos o Yom Kippur como festa judaica, devemos constantemente, tá? Eu não estou excluindo o Yom Kippur de maneira nenhuma da nossa agenda no sentido de lembrá-lo, mas devemos constantemente se entendemos e olhamos para o Yom Kippur como o dia do arrependimento e do perdão, devemos olhar para ele para nos examinar. João capítulo 1 diz assim, que é uma reconciliação comigo mesmo, reconciliação com Deus, reconciliação com o próximo. Mateus 5, 23 e 24 diz que não adianta adorar a Deus sem resolver pendências com o seu irmão. Não adianta. O Yom Kippur também ele é, para nós que entendemos da nova aliança, ele vem trazendo uma esperança escatológica. O Yom Kippur
Se você não sabe, você vai saber hoje. Ele também aponta para o futuro, quando Israel reconhecerá, repito, quando Israel, o judeu, reconhecerá Jesus como o Messias. Agora, você como cristão, não jejua porque é obrigado a jejuar por causa de um ritual. Você jejua porque sabe que tem como cristão o dever de se purificar, de se aproximar, porque jejum não é dieta, jejum não é nada que vá fazer algo acontecer no externo, mas vai acontecer internamente, vai acontecer com você primeiro. Você vai se santificar, você vai se purificar, você vai se abster de alguma coisa para se oferecer a Deus. Então você não jejua por obrigação, você não jejua por um ritual, mas você pode, sim, até escolher um período de tempo de consagração, que seja no Yom Kippur, e eu recomendo que seja mais dias, não apenas. Gente, não use o Yom Kippur como um dia como o dia do seu aniversário. Use a ideia, o ensinamento, a visão, a sombra para todos os dias da sua vida, para agradecer a Deus pelo perdão que já foi dado e recebido. E agora eu concluo esse assunto, porque se formos dar corda pelos comentários que está chegando aí, nós vamos ficar aqui muito tempo. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte: o cristão não é chamado para observar o Yom Kippur como lei. Repito, é muito interessante eu ter que repetir algumas coisas, porque existem algumas pessoas que não compreendem. Então eu vou repetir para deixar bem claro. O Yom Kippur, o cristão, ele não é chamado para observar o Yom Kippur como lei. Mas o Yom Kippur, repito, é uma sombra que se encontrou seu próprio cumprimento na pessoa de Cristo Jesus. Para nós, todo dia é Yom Kippur. Vou repetir essa frase. Para nós, para mim, para você, o Yom Kippur, todo dia é Yom Kippur. Por quê? Porque vivemos debaixo da graça e debaixo do sangue do Cordeiro. A maior celebração cristã não é um dia específico, mas a maior celebração cristã é a cruz de Cristo, onde a expiação, o ato salvífico foi consumado na pessoa de Jesus. Lembra das palavras de Jesus quando ainda estava na cruz? Tetelestai, que quer dizer está consumado. Bem, eu encerro dizendo para você o seguinte: Hebreus capítulo 10, verso 19, diz assim: temos, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. Tá aí para você toda a verdade sobre o dia da expiação ou sobre o Yom Kippur. Espero que você tenha gostado, e se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu joinha e se inscrever no canal, e é claro, deixa aí o seu comentário. O que você achou desse vídeo? Gostou? Não gostou? Concorda? Não concorda? Eu sei que vai ter muita gente que não concorda, mas eu estou com a minha mente e o meu coração tranquilo, porque eu passei para você. Sabe o que eu passei? Não foi algo tirado do ChatGPT, não foi algo tirado de Google, não foi algo tirado de revista, da Times, nada disso. Foi tirado da palavra de Deus, e você pode ir aí e confirmar isso. Que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Tchau. Shalom, Sheir Lechayom Tov, Nitra Eshavu Rabá, Lechitraot, Shelohim Variotá, Shalom Uvraha.